Você já imaginou passar uns dias em um Airbnb e, de repente, se deparar com um vizinho totalmente fora de controle, criando situações assustadoras e totalmente inesperadas? Se você pensa que isso é só um exagero, espere até ouvir o que aconteceu comigo e meu namorado. Neste vídeo, vou contar tudo sobre a experiência que quase transformou nossa estadia em um pesadelo, e o que aconteceu quando a realidade se misturou com o bizarro. Fique até o final, porque você não vai acreditar no que descobrimos sobre o vizinho e o que ele fez quando nos viu pela primeira vez. Não se esqueça de seguir o perfil para não perder histórias como essa. Estávamos em uma viagem para visitar meus pais em Michigan e, como todos sabem, ficar na casa dos pais pode ser complicado, né? Por isso, decidimos procurar um Airbnb para nos hospedarmos. Encontramos um lugar encantador, um condomínio de um quarto totalmente reformado, com um estilo moderno, e um preço que não era dos mais baratos, mas a decoração e os elogios dos comentários nos convenceram. Apesar disso, algumas avaliações mencionaram experiências estranhas com o vizinho. Algumas dessas histórias pareciam até um pouco exageradas, então, para não ficar com dúvidas, conversei com a anfitriã antes de confirmar a reserva. Ela me disse que a vizinha era bem curiosa, mas que não precisávamos nos preocupar, pois ela já havia falado com ela e tudo ficaria tranquilo. No fim das contas, decidimos ir em frente e fazer a reserva. Chegamos lá, pegamos as chaves e a senha do apartamento e, como o dia foi longo, fomos direto para a casa dos meus pais. Depois de um jantar e algumas bebidas para lidar com minha mãe, já era noite quando voltamos para o nosso local de estadia. Ao chegarmos, algo nos chamou a atenção. Uma figura estranha estava observando nossa janela, do outro lado do prédio. Essa sensação de desconforto foi imediata, como se alguém estivesse nos vigiando. Não consegui entender o que ela estava fazendo, mas algo na maneira que ela nos olhava, com aquele olhar fixo e intenso, me deixou inquieta. Era uma senhora, com os cabelos bagunçados e uma expressão de raiva que parecia não ter fim. Quando fomos até a porta do apartamento, notamos que ela estava na escada, parada, observando cada movimento nosso. Estranho, né? Mas o que mais me perturbou foi o silêncio dela. Ela não disse uma palavra, apenas ficou nos encarando com aquele olhar penetrante e perturbador. Depois de entrar rapidamente no apartamento, meu namorado ficou visivelmente incomodado e eu, tentei tirar a situação da cabeça. Mas, por algum motivo, a imagem daquela senhora e o comportamento dela continuavam a martelar na minha mente. À medida que a noite avançava, algo ainda mais estranho aconteceu. Começamos a ouvir batidas fortes na porta, que duraram um tempo. Meu namorado se levantou primeiro, enquanto eu estava congelada, tentando entender o que poderia estar acontecendo. Ele olhou pela fechadura e, de repente, parecia que algo estava errado. O que encontramos quando ele abriu a porta me deixou sem palavras. 2 ratos mortos, mutilados, estavam ali, na nossa porta, quase como uma ameaça silenciosa. Após isso, a sensação de que algo estava muito fora do lugar ficou ainda mais forte. Durante a madrugada, ao olhar pela janela, percebi que a vizinha estava, mais uma vez, observando nosso carro de forma intensa e fixa. Não fazia sentido. Ela não estava olhando para nada, apenas para o nosso carro. Então, aconteceu o impensável. Ela virou a cabeça, me viu, e soltou um grito tão ensurdecedor que me fez pular de susto. Era um grito de desespero, como se algo tivesse quebrado dentro dela. E o pior, a senhora começou a gritar e bater na janela do nosso carro, dizendo palavras incompreensíveis sobre nós nunca sairmos, como se fosse um pedido desesperado para que partíssemos. Meu namorado imediatamente ligou para a polícia e para a anfitriã, e logo a situação tomou um rumo ainda mais assustador. Quando a polícia chegou, a senhora foi levada, ainda em estado de descontrole. No final, descobrimos que ela estava realmente perturbada, e eu fiquei com a sensação de que estávamos no lugar errado, na hora errada. Agora, o que você pode aprender com tudo isso? Nunca subestime uma avaliação de Airbnb, mesmo que pareça exagerada. A realidade pode ser muito mais estranha do que você imagina. E uma dica: sempre se prepare para o inesperado quando viaja para lugares desconhecidos. Não se esqueça de seguir o perfil para mais histórias de arrepiar.